Já ouviu falar que para evoluir enquanto pessoa ou até espiritualmente é preciso acabar com o ego? Desde cedo, muita gente aprende que ego é um inimigo, né? Que o ego precisa morrer, que ego é algo negativo. Isso é muito já enraizado na nossa cultura social. Algo que até muitas vezes nessa descrição atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual, sabe? Mas e se eu te dissesse que sem ego não existe vida humana, né? Não existe espiritualidade real? E se o problema, na verdade, nunca foi o ego, mas sim um ego ferido, inconsciente ou então mal estruturado que seja? Bom, nesse vídeo eu quero te mostrar por que o ego é essencial para a nossa autenticidade, para a encarnação da alma e principalmente para uma espiritualidade viva, não desassociada da realidade. Primeiro que o ego não é um vilão. O ego é a estrutura que permite que a consciência se manifeste, digamos, no mundo, sabe? O ego é aquilo que diz, eu estou aqui, eu sou isso, ou então eu não sou isso, sabe? Sem ego não existe limite. E sem limite não existe identidade. E sem identidade a gente perde a nossa individualidade, né? De sermos indivíduos da nossa própria experiência humana. Bom, o ego é o ponto de encontro entre o invisível e o visível, alma e matéria, entre o espírito e a vida humana na prática, né, no dia a dia. E não tem problema nenhum, gente, em ter um ego elevado, ou autêntico, ou forte, né, como quer que seja, como quer que dizem. O problema, na maioria das vezes, é viver a partir de um ego ferido, de um ego que está carente, com a necessidade de ser visto, ou então até inflado, né, artificialmente, baseado nas comparações, digamos. E aqui existe uma grande confusão espiritual, né? Não espiritual, mas na visão social, digamos, porque muitas pessoas confundem o ego baixo, né, uma pessoa sem um ego sustentado, com humildade. Mas ego baixo não é humildade, é insegurança, é medo de existir, é medo de ocupar espaço, é medo de ser quem se é. E um ego fragilizado muitas vezes se anula, né? Ele se esconde atrás de discursos espirituais. Ele diz, por exemplo, eu não sou ninguém, mas por dentro está cheio de ressentimento, sabe? É a falsa humildade, é uma das máscaras, né, mais perigosas do ego ferido. A falsa humildade é quando a gente quer ser visto como humilde, mas na verdade é para ser visto, entende? E muitas vezes, quando a gente não está integrado, né, inteiro nisso, a alma ela não se expressa e a espiritualidade acaba por virar fuga. Isso pode soar forte, né, mas é necessário dizer, a espiritualidade ela não atua plenamente em pessoas com ego frágil, digamos. Não porque a pessoa não mereça, tá? Mas porque a pessoa não sustenta, entende? A energia espiritual ela precisa de um espaço, de um recipiente, precisa de um eu capaz de sustentar presença, com energia, com responsabilidade, com autenticidade pelas próprias escolhas, sabe? E só um ego saudável é capaz de vivenciar isso, né? Ele assume, eu sou quem eu sou, eu me responsabilizo pela minha vida, eu posso errar e assim ainda continuar, sabe? E sem isso, qualquer experiência espiritual, ela vira dependência, digamos, né? É uma idealização ou até uma fantasia. Espiritualidade sem ego, um ego estruturado, assim, ela não aterriza, ela não encarna, ela não se manifesta. É difícil você atingir uma frequência de alta vibração sem ser autêntico com si mesmo, sabe? E ser autêntico não é destruir o ego, né? É, na verdade, integrá-lo, é assumir luz e sombra. A autenticidade é quando o ego para de lutar contra a alma e passa a servir a ela, né? Não somos um corpo, uma alma que habita um corpo, é um corpo que habita a alma, né? É quando a gente sabe as nossas forças, mas não precisa provar nada. Sabe quem é, mas não fica se comparando tanto, sabe? E esse é um ego também que permite dizer não.
Esse é um ego que permite sustentar escolhas difíceis, que permite viver a verdade como se é, mesmo quando desagrada aos outros, né? Mesmo quando não está preocupado com a... É quando, na verdade, não se está preocupado com a aprovação, entende? E só dessa forma que a gente se estrutura firme para continuar caminhando, para que a espiritualidade, a alma, possa de fato se manifestar. Bom, o verdadeiro caminho espiritual não é matar o ego, é amadurecê-lo, é curar as feridas que distorcem esse ego, sabe? É retirar de fato as máscaras, é integrar sombra, dor, desejo, presença. E é só dessa forma que a gente vai ficando mais consciente. E quanto mais consciente se torna o nosso ego, mais a espiritualidade flui, porque tem verdade. E quanto mais enraizado o ego, mais forte e mais fácil fica para o espírito se manifestar, né? A espiritualidade de verdade, ela não te tira da vida ou não te coloca só como parte, ela te coloca inteiro na própria história. Talvez o que precisa morrer não seja o ego em si, mas a ideia de que a gente precisa em algum momento desaparecer para ser espiritual. Talvez a verdadeira evolução ela seja assumir quem se é, com consciência, com responsabilidade, com presença, sabe? Porque, no fim, a espiritualidade ela não quer que a gente desapareça, né? Assim como o ego frágil diz. Ela quer que a gente esteja vivo, inteiro e, principalmente, autêntico, sendo verdadeiros com aquilo que nos foi dado, sabe? Sem que a gente precise se diminuir em nome da luz e comece, na verdade, a sustentar quem a gente veio para ser, né? Com coerência, com verdade, com a própria espiritualidade se manifestando. Bom, gente, é isso. A mensagem que eu queria trazer hoje era bem rapidinha em relação ao ego, porque muitas vezes, né, eu tenho encontrado muitas pessoas pelo meio do caminho que muitas vezes precisam se esconder atrás de uma roupa comprida, ou então precisam se esconder atrás de uma coisa que não estão totalmente alinhadas, porque não querem ser vistas como não humildes, ou então, sabe, é como se eu não pudesse brilhar, quem precisa brilhar é a espiritualidade. Mas a espiritualidade ela só brilha quando a gente brilha primeiro, porque nós somos a própria espiritualidade, entende? Então, assim, é essa integração mesmo, essa associação. E fica essa reflexão, né? Quantas vezes a gente está se anulando, se escondendo atrás de roupas, atrás de religião, atrás de coisas que a gente usa para dizer que é humilde, enquanto na verdade a gente precisa ser autêntico e verdadeiro para que a espiritualidade possa ser parte integrada com a gente, não separada, né? Que a gente possa ser uno com o todo e não ser alguém que eu não vim para ser, entende? É isso, gratidão infinita. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, é muito importante. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.